Atualmente a vereadora Denise. Senhor presidente, na sequência, uma declaração de líder da bancada do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero tratar hoje sobre um tema que já vem acompanhando há algum tempo, que é a questão do decreto do prefeito sobre eventos, né? Esse decreto, ele teve uma reformulação, né? E na semana passada, então, foi apresentada uma nova proposta em cima de uma reunião que tivemos junto ao Ministério Público Federal, em que houveram alguns apontamentos desse decreto sobre eventos. Em alguns pontos foram melhorados, no entanto, em outros, na verdade, se extrapolou a competência do Executivo Municipal. Então, a gente reconhece que, ao menos, foi retirados os eventos particulares, porque a Prefeitura queria regulamentar até os eventos particulares, dentro do primeiro decreto, né? Então, nesse aqui, ele retira. Ele também especifica o que é um evento pequeno, né? E o médio, porque antes dizia um médio e não dizia quantas pessoas era esse médio, né? Então, poderia... E o pequeno também. Então, agora eles regulamentam que pequeno é até 100 pessoas e de 100 a 5 mil, então, é os eventos médios, então, que vai categorizando. Além disso, ele também traz a questão de um formulário fornecido pelo município, embora esse formulário não venha na redação do decreto em si, né? E o que ele extrapola é que ele coloca, então, nesse decreto, os eventos temporários esportivos, religiosos, políticos, comercial, social e cultural. Então, ele retoma a ideia de regulamentar eventos religiosos e políticos, né? Os políticos que, na verdade, no ano passado, já em ano de eleição, ele já teve que retirar essa regulamentação, mas agora ele retoma novamente a questão da regulamentação dos eventos políticos, e não o retiro social. E é importante dizer que, nesse contexto aí de novo decreto, a gente teve a solicitação por parte da organização Jair Zausa, né, a organização da Parada Livre. Houve uma solicitação para a realização da Parada Livre esse ano, em novembro, e aqui eu tenho a cópia do ofício, né, ele solicita, então, que ocorra na Marquês do Herval, esquina com a Sinimbu, com frente para a Avenida Júlio de Castilhos, a partir das 8 da manhã, do dia 17 de novembro de 2019. Ele requer, então, que ali seja fechado, na Marquês, mais ou menos à frente do Banco do Brasil, onde sempre foi a Parada Livre, e ele só solicita, então, que o município garanta a questão do trânsito, né, ali. E essa foi uma solicitação que foi realizada no dia 5 de agosto, não, 17 de junho, né? E agora, no dia 5 de agosto, houve, então, a resposta por parte da Prefeitura, em que ela diz que a manifestação pública, né, a Parada Livre, ela que vai ocorrer no dia 17 de novembro, ela diz que a solicitação que ocorreu e tal, e aí ela vai dizer que não, né, que não vai autorizar, então, a realização na Marquês do Herval, sem justificativa, e vai dizer, então, oferece e disponibiliza novamente o Centro de Cultura Ordovás para realizar a Parada Livre, e que vai garantir a questão da Secretaria Municipal de Trânsito, Ronda Móvel da Guarda Municipal e o apoio da Codeca. Então, é isso que a Prefeitura coloca novamente. No ano passado, a Prefeitura já havia indicado o Centro de Cultura Ordovás, a parte externa, e quem conhece a Parada Livre sabe que não cabe, de maneira alguma, a Parada Livre naquele espaço ali entre o Centro de Cultura e os prédios ali dos fundos do Ordovás. E agora, novamente, a Prefeitura ofereceu o Centro de Cultura Ordovás como uma forma de esconder, né, aí a população LGBT. No nosso ponto de vista, isso é uma retaliação, sim, ao tema. A gente conhece
o prefeito e sabemos dos seus ideais pessoais, da sua vida, dos seus gostos e desgostos, e a gente sabe que há, sim, né, uma grande retaliação ao público LGBT. Né? Desde o início desse governo, sempre teve formas de impedir a Parada Livre, de não dar apoio, de atrapalhar a realização dessa manifestação. E aí é importante dizer que, em cima dessa decisão, a organização da Parada Livre vai entrar com mandado de segurança para garantir esse direito. A gente sabe que, em Porto Alegre, a organização da Parada Livre, ainda em 2011, garantiu esse direito de realização da Parada Livre, em cima de aspectos da Constituição Federal, e que trata da liberdade de expressão, que já é trazida, né, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, em 2011, a organização da Parada Livre em Porto Alegre, ela garantiu, em cima desse artigo 5º, de que todos são iguais perante a lei, e aí trazendo essa questão da reunião pacífica, ela garantiu, com decisão judicial, a realização da Parada Livre. Então, aqui, é importante dizer que a organização de Caxias não está solicitando apoio financeiro, estrutura de palco para a realização da parada. Está simplesmente solicitando que a Marquês do Herval, num domingo, esteja fechada entre a Júlio e a Sinimbu, esteja fechada para a realização da Parada Livre, como sempre ocorreu em Caxias do Sul. E é importante dizer que, para outros eventos, inclusive na realização da Feira do Livro, por exemplo, a parte da Dr. Montauri foi fechada para a realização da Feira do Livro durante vários dias. Então, a outra lateral da praça, eu diria que ela tem menos movimento, ainda mais num domingo. Então, não tem justificativa para não fechar aquele espaço para uma reunião pacífica, uma manifestação ordeira, em que as pessoas vão estar ali manifestando, sim, o seu livre direito de ser como são. E isso parece que incomoda o prefeito. Então, aqui quero repudiar essa decisão da prefeitura de não autorizar a realização da Parada Livre na Marquês. É um desrespeito com a população, é mais uma forma, eu diria, de violação, sim, de direitos humanos, quando você não respeita o direito de reunir de forma pacífica, de expressar, porque nas paradas livres são manifestados ali várias violações que as pessoas sofrem no dia a dia, por ser uma população LGBT, por ser uma população que já é marginalizada e que sofre preconceito diariamente em Caxias do Sul e sofre violência. Então, isso não é brincadeira. E quando se desrespeita essas pessoas de uma forma institucionalizada, você reforça a violência que essa população está sofrendo. Então, eu quero aqui registrar e dizer que estaremos juntos com a população LGBT para garantir, através de mandado de segurança, esse direito, junto com o Ministério Público Federal, esse direito que é garantido pela Constituição Federal. Então, se o prefeito acha que não tem lei em Caxias, que está acima da Constituição Federal, ele está muito enganado. Em outras prefeituras, como eu falei, em Porto Alegre, em 2011, já foi garantido. E em Caxias, o prefeito, esse ano, ele vai ter que engolir a realização da Parada Livre, mesmo contrariado. E que a gente entenda que todas as pessoas precisam ser respeitadas. Então, registro aqui o nosso descontentamento, o nosso apoio à organização da Parada Livre e toda a população LGBT que está sofrendo uma violência institucionalizada em nome do prefeito de Caxias do Sul, que recusa o espaço de manifestação dos seus direitos. Então, eram essas considerações, e queria também aproveitar e agradecer ao vereador Kiko pelo espaço disponibilizado. Eu entendo, a gente ontem ainda estivemos conversando com o jornal Pioneiro para trazer a público essa manifestação. A gente já fez a solicitação bem antes do espaço para garantir, para saber se ia ter essa recusa ou não. Estaremos encaminhando também um pedido de informação
sobre os processos administrativos que geraram os decretos do prefeito, tanto o de 2018 quanto o atual, porque a gente quer saber quais foram os pareceres jurídicos que embasaram os dois decretos. Se foram, quem assinou esses pareceres jurídicos? Se esses pareceres jurídicos são realmente contrários à Constituição Federal, ou o prefeito deu um canetaço e resolveu não aceitar os pareceres jurídicos que foram dados em função dessa proposta desse decreto. Então, a gente quer estar já pedindo o apoio dos demais vereadores para que a gente consiga aprovar esse pedido de informações em regime de urgência para ver qual é se o prefeito realmente está extrapolando a sua a sua função de prefeito, o que é normal para Caxias do Sul atualmente, infelizmente.